A CIA Experimentos Teatrais está comemorando 20 anos de atividades. Com 15 espetáculos montados desde o início, lá em 1999, a companhia se dedica a produções voltadas para crianças, jovens e adultos, em apresentações por diversas cidades do Brasil e também na Argentina. Para comemorar, o grupo preparou uma programação especial que começa com a oficina Práticas do Real na Criação do Ator, que está acontecendo até quinta-feira, dia 23 de maio, no Sesc Itajaí. Essa é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Wesley Durães. Oi, Wesley. Olá, Lisa, e olá para você que acompanha o programa Viva Voz. Lembrando que você pode participar conosco do programa pelas redes sociais, no Instagram e no Twitter, no @Viva Voz Univale. E também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Bom, hoje o nosso convidado é o Daniel Oliveto, que é ator e é um dos fundadores da CIA Experimentos. Obrigada pela participação, parabéns, né, pelos 20 anos. Obrigado pelo convite aqui de novo para voltar no programa. Muito legal. Daniel, agora fala pra gente então desse começo, né? Já que não tem como a gente, né, 20 anos, a gente tem que pensar lá atrás como é que foi esse início da Experimentos, qual era a cena teatral na época aqui na região? Olha, quando a gente começou, em 99, a cidade tinha 3 grupos de teatro, 3 ou 4 grupos. Tinha um grupo, inclusive, aqui da Univale, que se reunia com um professor daqui, o Lorival Andrade, na época, né? Então, acho que 3, 4 grupos, assim, 3 atuantes profissionalmente, né? E a gente vinha de outros cursos de teatro, tinha um movimento de alunos que é um movimento de sempre, né? Dos alunos que vão fazendo o curso e daqui a pouco pensam, para onde que eu vou, né? E aí a gente tinha sido convidado, eu e a Sandra, que somos fundadores do grupo, a gente tinha sido convidado para um outro grupo, na época desses de alunos, chamado Grupo Independente de Teatro. Esse grupo durou pouquinho tempo e dali eu e a Sandra fundamos a Experimentos em janeiro de 99, junto mais outras 2 pessoas, o Leandro de Mamã, que também hoje faz parte de um outro grupo aqui da cidade, a Irano Círculo de Arte, e a Patrícia, que é minha irmã, que operava o som na época. Ah, que legal. E a gente fundou uma outra companhia e com o tempo, né, a gente foi indo, foram entrando outros integrantes, a cena foi mudando também, outros grupos. Lá em 99 mesmo, e 2000, foram criados mais uns 2, 3 grupos, assim, tipo, etc. e tal, também, que é um grupo ainda atuante na cidade. Então, a gente acompanhou esse processo, né, de formação de outros grupos, de ver a cidade ampliando essa cena teatral. Já era uma cena muito interessante, assim, quando a gente começou, assim, né? Porque era muito atípico você estar numa cidade que de 3 grupos de teatro, 2 vivem de teatro. É um percentual bem grande, assim. E que ainda é. Hoje, assim, em conversas que a gente tem com os grupos pelo Estado, assim, a gente percebe que Itajaí tem uma cena teatral proporcionalmente grande, né? E muito ativa, de muito trabalho. E também com esse percentual de muita gente vivendo de teatro, né? Fazendo isso como profissão. Daniel, a gente sabe que viver de arte no Brasil não é fácil por diversos motivos, e o principal deles é a falta de incentivo. De que forma os atores e organizadores da companhia foram estimulados a continuar o trabalho? Acho que tem um monte de perspectivas, assim, de ideias em relação a isso. A primeira, acho que é a vontade de você fazer isso uma profissão, né? Então, quando a gente começa, ninguém fala pra gente que é fácil. Acho que como muita profissão também, né? Acho que a gente não gosta muito de ficar reclamando, assim, porque acho que tem tantas outras profissões que lidam com lugares parecidos com o nosso, né? A gente brinca que a gente trabalha no supérfluo, né? Quando você tem uma crise, o primeiro corte que a pessoa vai fazer, você corta o cinema, você corta o teatro. Um amigo meu que é psicólogo falou, não pense que é só com vocês, não. Primeiro, as pessoas cortam também a terapia. Então, eu acho que tem um monte de empecilhos, mas acho que o principal impulso é que a gente queria muito fazer isso da vida. E aí você vai ganhando força à medida que você vai encontrando outras pessoas que vivem disso. Ah, tá difícil aqui, mas tá difícil ali naquela outra cidade de Santa Catarina. Você vai para festival, você vê que tá difícil lá no Nordeste, que tá difícil no Sudeste. Então, eu acho que essa ideia de comunidade também que a gente tem, por mais que a gente, às vezes, no teatro se ache desorganizado, né, em termos desarticulado, é uma autocrítica que a gente faz quando a gente se vê assim, em relação a outros movimentos. A gente fala, não, vocês do teatro são super organizados. A gente fala, bom, então tem uma coisa dando certo aqui. Mas eu acho que tem um pouco essa ideia, sabe, de comunidade, que eu acho que outros artistas também têm, que é à medida que você sai da tua cidade, você encontra outras pessoas em outros lugares, você vai vendo que as realidades são parecidas, né? E lógico, assim, eu acho que
é impossível a gente não falar a respeito de incentivo fiscal, de políticas públicas, que são processos que a gente vem construindo também, né? Nunca é uma coisa assim que alguém olha para aquele monte de artista e diz, nossa, que lindo que vocês são. É uma construção, é um diálogo com as gestões, e a gente passou por vários processos nesses 20 anos, assim, mas eu acho que a Lei Municipal de Incentivo à Cultura aqui em Itajaí, os circuitos do SESC, que, por exemplo, a gente tem participado bastante desde a fundação do grupo, os festivais que hoje estão à míngua, mas que ali nos primeiros 10, 15 anos a gente fazia muito festival. Acho que toda essa rede de possibilidades assim, de gerar trabalho, circulação, encontros, tudo isso vai dando força, vai dando estímulo, os incentivos, as políticas públicas para você poder tirar da gaveta alguns projetos que você não teria como fazer por bilheteria. Sim. Então, eu acho que tem um estímulo que é o mercado que você está construindo e ver esse processo acontecendo. Uma hora cai, outra hora levanta, e é isso. Daniel, agora, assim, me ocorreu aqui que talvez tenha havido também um impacto no teatro quando a gente pensa na chegada mais forte das tecnologias de comunicação digital, né, da internet, entrando mais forte. Em 99, tudo bem, já tinha internet, mas era bem diferente do que a gente vive hoje, né? Vocês sentiram algum impacto no trabalho de vocês? Nossa, muito, assim, muito. A internet é até engraçado, para fazer uma piadinha antes, quando a gente fala que a gente é do tempo que a gente tinha que pegar a internet na casa do amigo, tinha que vir no laboratório da Univale para pegar a internet. Hoje é uma coisa tão acessível e do ponto de vista da produção, né, você pensar a agilidade que a gente tem hoje para produzir, a diferença que a gente tinha lá, esse é um contraponto. Mas na linguagem, assim, no trabalho em si, a gente percebe bastante diferença, porque outras linguagens até se apropriam melhor, né? A música, por exemplo, deu uma super alavancada com as mídias digitais, com essa democratização, né, do processo de gravação, de distribuição. O cinema também foi, né, conseguiu fazer um bom uso desses mecanismos, do streaming, enfim, de N coisas. Mas no teatro a gente está sempre discutindo isso, assim. Eu acho que esse tipo de tecnologia nos ajuda muito mais na divulgação. Eu acho que ele também estimulou determinadas pesquisas e outras formas teatrais, um avanço no pensamento, no entendimento do que é o nosso tempo, né, de presença mesmo. Então, tem um impacto positivo e um impacto negativo também, porque o teatro é uma arte de presença. Então, a gente sempre brinca com o público antes de começar um espetáculo, que é tipo assim, olha, o Max Reinhardt faz muito isso aqui lá no espaço deles, na Itajaí Criativa. Estudos comprovam que a gente pode ficar 45 minutos dentro do teatro sem ligar o celular, ninguém vai morrer. Então, o tempo é outro, né? O nosso tempo... Hoje a gente fala, nossa, eu fui ver uma peça de 2 horas. A gente via filmes de 2 horas, não tinha nem celular, né? Tipo assim, você me achava em casa no fixo à noite, ninguém ia morrer. Então, eu acho que essa ideia da presença é um dos principais complicadores, né? E que é a lindeza da coisa também. Teatro é uma coisa que acontece ao vivo e é talvez isso. Libertadores também, né? Então a gente está brigando com isso, na verdade, tentando fazer uso disso. Eu acho que também a tecnologia inspira a possibilidade de pensar a linguagem, mas no aspecto da presença, a gente está sempre lidando com a ideia da morte desta arte, assim. Mas tudo bem, o cinema está falando que o cinema vai morrer desde os anos 70. Imagina o rádio, coitado. Imagina o rádio, aí a gente está aqui, né? Eu acho que a gente vai se reconstruindo e se repensando, assim, mas muita coisa muda, assim, nesse processo. Daniel, você falou de um agente complicador, né, como você mesmo nomeou, mas falando agora dos desafios, quais foram os principais desafios da companhia nesses 20 anos? Menino, principais... Olha, acho que isso que eu estava falando agora de você se manter... A gente estava conversando, na verdade, um pouquinho antes da entrevista. Sobre se manter no ofício, né? Porque, assim, é uma profissão, como eu falei, assim, vista como supérfluo. Agora a gente está voltando, né, tipo, a enfrentar essa coisa do qual é seu trabalho mesmo? Você trabalha só com teatro? Fazia tanto tempo que eu não ouvia isso. Olha. Antes era uma coisa que você ouvia de um tio, de uma tia, assim, que você fala, tudo bem, vamos explicar de novo. É seu trabalho mesmo, né? Mas aí hoje a gente tá voltando a ser chamado de vagabundo, porque a gente, né, tipo, se opõe, porque a gente repensa coisas, mas como é uma profissão que, via de regra, ela é bem vista na hora do glamour, que as pessoas querem te achar lindo por algum motivo, mas na hora do vamos ver, o trabalho em si, ele é muito árduo, e é árduo como qualquer outra profissão. Na verdade, o que há de novo em dizer isso é nosso trabalho como qualquer outro trabalho, né? A gente estava conversando sobre isso agora um pouco antes.
da entrevista. Assim, quando você começa a fazer teatro, tem uma coisa mágica, linda, bonita, tem aquela paixão. E depois vira trabalho. Então, mas lógico, aí você encontra prazer dentro do teu trabalho, porque é isso que eu quero fazer. Eu não estaria feliz fazendo uma outra coisa. Mas depois de muito tempo, né, 20 anos, naturalmente, uma hora você as dificuldades que você vai encontrando vão te desmotivando. Acho que os desafios têm a ver com isso, assim, com você continuar achando uma razão e um impulso para você continuar fazendo aquilo da mesma maneira ou da melhor maneira possível, entendendo que o ano passado as coisas foram mais difíceis e aí talvez a nossa produção caiu um pouco, a gente apresentou menos, mas como é que você levanta, né? Como é que você segue reencontrando aquela paixão que tinha lá no começo? E isso é em qualquer profissão, né? Tipo assim, você abre uma empresa, daqui a pouco a empresa não tem aquele apelo todo, porque ainda mais hoje, né? Que tudo é novidade, tudo dura pouco, nada se solidifica. Então, acho que o desafio é manter a paixão, manter aquilo acontecendo para você, fazendo ter sentido, né? E a gente continuar... a gente precisa receber para viver também, né? Claro. Esse equilíbrio, assim, né? Daniel, a produção pesquisou para conversar com você e aí uma das informações interessantes é que uma das primeiras manifestações do teatro no Brasil aconteceu no século XVI e foi como uma forma de catequização, né? Veio com... o teatro veio como ferramenta dos jesuítas, né? E a intenção era realmente instruir para a religião, né? Os índios, os colonos, enfim, naquela época. Então, naquela época, o papel do teatro era bem específico, com essa pegada aí, né? A gente já começa mal sempre, né, gente? Falou em colonização. Pois é. Eu só puxei para você me ajudar a pensar qual é o papel hoje, né? Existe isso? Como é que você pensa essa função artística do teatro, né? Mas é bem bacana isso que você comenta, assim, porque é uma coisa que a gente tem discutido muito hoje, né? A ideia do que é ser o povo brasileiro, né? Essa ideia de que do nada tinha aqui. E até o teatro, como manifestação artística, assim, num dado momento ele passa a ser chamado de teatro, né? Então, nesse momento, ele já era chamado em outros lugares no Ocidente de teatro, mas ele data de períodos muito anteriores e em culturas que nem chamam isso de teatro. Sei lá, em Bali, as danças balinesas, tem toda uma linguagem teatral ali, que o povo faz aquilo como um ritual cívico para agradecer, sei lá, a colheita. Estou indo longe na história aqui. Mas a coisa não é tão dissociada, né? Claro. Então, mas é clássico da nossa perfil mesmo de sociedade. Assim, alguém chegou aqui, nos colonizou, e disse, não havia nada no Brasil antes disso. E também a gente não tem, quer dizer, os historiadores podem falar isso com mais precisão. Assim, acho que provavelmente tinha muita coisa da cultura indígena que foi simplesmente ignorada e que talvez, né, já existisse algum tipo de ritual próximo do que a gente veio chamar de teatro depois. Tem um professor de uma universidade da Inglaterra que estava dando uma oficina aqui uma vez, e ele contou uma gafe que ele fez uma vez numa palestra, que ele falou, eu estava falando de quando o teatro surgiu na Grécia, e ele estava contando isso para um povo oriental, assim, ele foi se dando conta no meio da palestra que ele estava falando uma bobagem, ele falou, não, gente, teatro oriental acho que é muito mais antigo. Então, assim, a ideia de origem do teatro ela é muito fascinante, assim, né? Mas, sobretudo, isso que a gente fala sobre colonização é importante, assim, essa ideia de teatro, ela foi muito desmistificada, a gente foi aí entrando, né? Como a gente entrou na rota da colonização, a gente começou a pegar a parte boa também, né? Muita informação chegou, a gente foi se globalizando, se sintonizando com aquilo que está acontecendo no mundo. E hoje, o que você acha que tem para o teatro? Eu acho que é bem o inverso, né? Eu acho que a gente conseguiu chegar num lugar assim, de um questionamento extremo dessas ideias, né? No Festival Brasileiro de Teatro que teve agora, que a gente ainda está meio digerindo a experiência, assim, que foi uma porrada atrás da outra, né? A curadoria selecionou trabalhos que falam de questões cruciais de hoje. Teve um trabalho sobre massacres de indígenas, por exemplo, da população indígena, que é uma tônica desse momento, né? Então é muito louco como a gente volta, a gente está num outro lugar, né, de liberdade, de liberdade entre aspas. Assim, né, eu estou aqui falando isso, então a gente ainda tem alguma liberdade. Mas de questionar justamente isso, a ideia das nossas origens, né? Por que a gente está ignorando que as populações indígenas, por exemplo, estão sendo massacradas, estão sendo dizimadas,
Não, mas é isso mesmo, se quer fazer parte da nossa civilização. Não, não é bem assim. Vamos lembrar, né, de como... Então, acho que é importante a gente estar nesse lugar hoje que a gente pode falar das coisas, que a gente pode pensar e botar perguntas aí pra gente mesmo, ver como vai. Então, vamos pro intervalinho. Hoje a gente está recebendo Daniel Oliveto, ator e um dos fundadores da Companhia Experimentos. Já já voltamos falando um pouco sobre os impactos sociais do teatro também. Programa Viva Voz de volta, e hoje nós estamos falando sobre os 20 anos da Companhia Experimentos. Bom, Daniel, que é ator e é um dos fundadores da Experimentos, fala um pouquinho pra gente como é que é essa semana comemorativa, né? Então tem uma oficina especial, como é que é essa programação? É um projetão, na verdade, né? A gente vai ter várias atividades. Essa semana a gente está recebendo um grande parceiro da gente, que é o Renato Turnes, que é ator e diretor de teatro e de cinema. Ele faz parte de uma companhia chamada Lavaca, Companhia de Artes, que teve agora no festival aqui também, com um trabalho chamado Ilusões. E o Renato está ministrando essa oficina chamada Práticas do Real na Criação do Ator, que é uma pesquisa dele que a gente, dentro do projeto, pensou em trazer pessoas que a gente quisesse se aproximar um pouco mais da pesquisa, do que essas pessoas estão estudando, do que essas pessoas estão propondo, né, para pensar o teatro. E o Renato está trabalhando muito com questões biográficas, de memória, de como que você trabalha com esses limites assim de histórias pessoais, de aspectos que vêm da tua memória para o processo de criação. Então, mistura a ideia de real e de ficcional, que é uma coisa que está acontecendo aí em vários contextos aí pelo mundo. Bacana. E essa oficina é específica para atores? Acho que já não tem mais inscrições, né? As inscrições foram até semana passada, né? Uma oficina específica para atores, para artistas da cena, né? Também que queiram, músicos, tal, pessoas que queiram explorar esses trabalhos. E aí estamos bem contentes aí com essa primeira. Depois a gente tem, agora na programação, em agosto, a gente vai ter uma semanada com os espetáculos do repertório da companhia. A gente tem 3 espetáculos que estão no repertório: O Meu Pai é um Homem-Pássaro, O Dois Amores e um Bicho e o Vem Ver Nosso Boi Brincar. E aí a gente faz uma semanada de apresentações ali na etapa de agosto. Aqui em Itajaí mesmo? Aqui em Itajaí. E algumas no SESC, no IFSC, que vão ter vários espaços. Em setembro aí a gente faz uma exposição comemorativa dos 20 anos e lança um catálogo, um registro com imagens e textos sobre o trabalho da companhia. E em outubro a última oficina. A gente está começando e encerrando com oficina dessa vez. A gente sempre começa com espetáculo e termina com espetáculo. Com a Sandra Meyer, que é uma atriz, dançarina, pesquisadora de Florianópolis também, que vem dar uma oficina sobre improvisação, sobre técnicas mais recentes, assim, sobre improvisação para o trabalho do ator e do dançarino. Legal, muito bacana. Interessante. Como a gente está falando agora sobre os espetáculos e tudo mais, a companhia já se apresentou na Argentina, não é mesmo? Como foi essa experiência internacional? Então, essa eu não estava lá, mas eu vou te falar. A Sandra Quindol, que é a atriz da companhia. A gente tem no trabalho da companhia vários solos, assim, né? E essa experiência na Argentina foi uma experiência muito bacana, assim, porque a Sandra fez um mochilão, assim, ela tem um espetáculo que é super pocket, o Luísa, e fez uma circulação por lá, assim, tipo assim, quero ir aí no teu espaço. Daí fechou uma outra cidade no interior e foi uma experiência linda, assim, ela voltou, o espetáculo tá até hoje, e ela voltou, tipo, super encantada de lá, assim, tipo... Importante essas trocas, assim, muito, né? E muito difícil de fazer, né, de você internacionalizar teu trabalho, sobretudo quando você tem uma companhia grande, assim. Então, como a gente durante muito tempo teve os solos, isso também foram possibilidades pra gente, assim, mas que a gente tem muita vontade de continuar esse processo, mas é bem difícil de você conseguir sair do país, assim. Mas vamos que vamos, daqui a pouco vai. Legal, você falou do festival, né? O Festival Brasileiro de Teatro Tony Cunha, que acaba de acontecer aqui na cidade, aqui em Itajaí, reuniu um monte de companhias, pelo que eu entendi, são 22 atrações e grupos e companhias de 7 estados brasileiros, é isso que a gente levantou aqui. E vocês também participaram com o Meu Pai é um Homem-Pássaro. Como é viver esse festival? Você estava dizendo que também você foi parte da organização. Qual é essa experiência? O que vocês tiram de interessante desse tipo de atividade? Nossa, a gente está meio respirando o festival ainda, né? Os curadores escreveram um texto para a revista que eles deram um título muito bonito, que eles falavam que o festival é uma fissura no tempo e no espaço.
Que é bem isso, pra gente que vive festival, assim, quando a gente consegue permanecer durante uma programação toda, às vezes você vai ficar poucos dias, mas você suspende a realidade, você fica ali convivendo com gente que vem de lugares muito diferentes, com propostas de trabalho muito diferentes, assim, muito variadas. Como eu falei, discutindo questões assim super fortes, assim, né? Foi um festival marcado por discussões urgentes e políticas e do contexto atual. E aí agora acaba o festival, a gente fica meio assim, meu Deus, o que eu faço com isso tudo, né? Mas que é um processo bom, um processo de gestão, assim, de ouvir tudo isso que aconteceu e daqui a pouco você volta para o teu trabalho. Foi uma programação incrível, assim, né? O festival é realizado pela Prefeitura Municipal e a Fundação Cultural, mas a gente vem dialogando, né, via Câmara Setorial de Teatro. Então, desde o final da última edição, que aconteceu há quase 2 anos, um pouco mais, o festival foi um pouquinho antes esse ano, mas ele é bienal. E desde o finalzinho da última edição a gente vem fazendo avaliação de então como é que a gente faz o festival para ele acontecer, né, da melhor maneira, ter a melhor programação. E aí acho que esse diálogo com a fundação, essa coisa de ter produzido ele com muita antecedência, fez toda a diferença assim, na qualidade da programação do espetáculo. Você pode, pra gente assim, avaliando, você pode ter um espetáculo que, eu não gostei tanto, não gosto muito dessa linguagem, mas assim, o nível de qualidade dos trabalhos que vieram para Itajaí, o quanto Itajaí passou a ser tem passado a ser conhecida com esse festival, né? Acho que é um evento incrível, assim, que só tende a crescer e a gente está bem feliz, assim, de ter passado por essa programação. Observando, a gente percebeu que muita gente prestigiou, né, o evento. Você acha que as pessoas têm tido mais acesso à cultura do teatro? O público de Itajaí, região, focando mais, está mais familiarizado com as apresentações teatrais? Acho que a gente tem muita produção e a gente tem muitas possibilidades de acesso. Não são ainda perfeitas, né? Acho que a gente tem muito que crescer nas possibilidades de acesso. Hoje a gente apresenta pouquíssimo em escola, a gente só consegue apresentar em escola quando você tem um projeto com incentivo fiscal, porque você não pode mais cobrar na escola, que é uma diferença bem louca, assim, dos primeiros anos da companhia. Os 10 primeiros anos a gente fazia muita escola. Então, assim, as escolas públicas se cobravam ingresso simbólico, mas assim, você não super lucrava, mas você continuava fazendo essa formação de público, as crianças iam entendendo aos poucos, né, que aquele R$1 lá no comecinho, depois 2, com esse dinheiro eu pago por cultura. Eu acho que uma das questões problemáticas dos mecanismos de incentivo, aqui Itajaí nem é obrigatório a gratuidade, assim, alguns editais sim, outros não. Mas eu acho que, de alguma forma, a gente também foi acostumando o público via projetos com incentivo fiscal a ter gratuidade, Lei Rouanet. Então, você vai perdendo um pouco outras formas de acesso. Então, eu acho que o público tem bastante acesso. Acho que Itajaí é uma cidade muito privilegiada. Não um privilégio que nos deram com a nascença, sabe aquela brincadeira? Um privilégio construído, com muito diálogo, com muita batalha. Mas porque a gente hoje, com esse desmonte todo da cultura, a gente vê cidades assim que estão à míngua e a gente está com os nossos editais caminhando, a gente está com a produção acontecendo. E acho que a formação de público é sempre uma dúvida, assim, né? A gente já viu vários momentos de formação de público, assim. O festival teve um público incrível, assim, um público pagante, né? Ingresso a preços populares, assim, teve um super público, mas eventos, assim, dessa grandiosidade, eles sempre têm mais público do que quando a gente está fazendo temporada na cidade. Então é sempre acho que sim, a gente tem muito acesso, tem muita produção, mas eu acho que a gente pode chegar mais no público. Mas aí tem a ver com muitas questões, né? Às vezes, sempre que rola bate-papo com o público, às vezes as pessoas falam da divulgação, mas que de fato a gente não tem um alcance numa temporada de fazer uma divulgação que a gente tem num festival, né? Claro. Acho que vários enigmas aí que a gente está batalhando há anos e cada hora o quadro é um, assim. Daniel, falando da Experimentos, que está aí fazendo os 20 anos, o que diferencia a companhia Experimentos? Qual é a linguagem que caracteriza o trabalho que vocês realizam? Então, eu acho que, na verdade, eu não sei nem se isso é uma coisa que diferencia a gente. A gente não tem uma linguagem específica e o grande barato para a gente é que cada espetáculo, às vezes, está num lugar completamente diferente do outro, né? Então, às vezes as pessoas vêm ver um menino do dedo verde, que é aquela coisa linda, fofa, suave, daqui a pouco vem ver Dois Amores e um Bicho, que é uma porrada, e poxa, trouxe meu filho para ver um negócio super querido, fofinho, né? Mas que tem toda uma discussão, não que teatro para criança não precisa ser
Eu cito o Menino Dedo Verde porque é um espetáculo bem terno, assim, as pessoas saem meio assim, que lindo isso. E vinha ver Dois Amores no Bicho e falar, meu Deus. Eu acho que é muito legal você experimentar diferentes linguagens. E eu não sei o que diferencia a gente. Talvez as pessoas de fora consigam fazer isso, mas acho que a gente é uma companhia que cada hora está num lugar, a gente não tem um diretor fixo também. Talvez isso seja uma característica do trabalho. Assim, nós somos em 5 atores. É experimentos, alguns de nós, né? A gente tá é engraçado, né? A gente dá o nome para as coisas e depois a gente fala assim, tá vendo? Legal, Daniel, bacana. E quais são os planos da companhia para os próximos meses ou próximos anos, pensando de curto ou longo prazo? Acho que os próximos meses, acho que é fazer essa programação, né, e participar de outros projetos também que a gente está aí no pleito. A gente tem uma amostra aí dos 20 anos, que é um projeto super grande, que só pode acontecer esse ano, mas que a gente ainda está esperando aquele bom e velho patrocínio. A gente, acho que esse ano já tá, só com essa programação a gente já tem expectativa assim, de ter um bom público com ela, de conseguir projetar o próximo ano. A gente está discutindo novas montagens, mas a gente vai dando também a cada coisa no seu tempo, assim. A gente fica muito tempo em cartaz com os espetáculos, né? Então toda vez que a gente fala em montar um novo, a gente fala, mas nem esquentou ainda aquele outro. Aí você fala, gente, mas o outro já estreou faz 3 anos, tá na hora de... Então a gente vai indo também de acordo com o tempo, assim. Acho que os planos nesse momento é a gente continuar fazendo isso. Então, tipo, a gente tá hoje, toda a discussão também da gente é, gente, como é que a gente vai continuar fazendo teatro no ano que vem? Acho que é uma discussão com todo mundo que tá rolando, né? Nesse momento. E apoiadores, fazem como? Por que liga apoiar? Liga pra gente. Vou deixar o nosso site, www.experimentos, com U no final, tus.com.br. Nossa, a gente aceita todo tipo de apoio, tá, gente? Mas não sei, a gente não tem muita prática de apoios, assim, faz tanto tempo que também a gente está trabalhando com projetos de incentivo fiscal, das leis e editais, que eu acho que esse lugar da iniciativa privada se perdeu um pouco, né? Antigamente você fazia muito isso. Estou montando espetáculo, eu peço um apoio de uma gráfica. Então hoje a gente também, acho que se acostumou com outras mudanças, assim, do mercado. Mas quem quiser conhecer o nosso trabalho, está lá o site. A gente tem vários espetáculos e toda uma história. Bacana. E está sempre interessante para quem consegue associar o nome da sua empresa, do seu negócio, a uma atividade artística, né? Que tem um impacto bacana na sociedade, então... tem bastante coisa para acontecer de programação, bastante mídia para rolar esse ano aí por conta desse projeto e de alguns que vão saindo do forno aí de agora para o começo do ano que vem. Então, nos procurem, apoiadores. Muito bem. Daniel Oliveto, ator, um dos fundadores da CIA Experimentos. Obrigada pela entrevista. Obrigado. Parabéns aí para todos da companhia. Tá bom, obrigado para vocês também. Maravilha poder voltar aqui. E a gente faz o convite para você vir nos acompanhar nas redes sociais. Acompanhe o programa Viva Voz no Twitter e também no Instagram, no @VivaVozUnivale. A gente agradece o Daniel por estar presente aqui e muito obrigado a você que nos acompanhou.